fez toda a diferença para mim no meu autoconhecimento, que me ajudou muito a identificar muitas coisas, principalmente essa parte de eu voltar a escrever, foi um aconselhamento dela, né? Que ela queria que eu fizesse um diário para a gente poder discutir algumas coisas nas sessões. E aí eu vi o quanto aquilo era benéfico para mim. Eu até te amo, mas eu me amo mais, eu me amo mais. Seja bem-vindas ao Ação Delas Podcast. Aqui nós vamos abordar quais assuntos, Valéria? Assunto sobre empreendedorismo, ai, meu Deus, empreendedorismo, maternidade, tudo do universo feminino. Tudo sobre o universo feminino, gente. Para você, mulher, ampliar os seus conhecimentos e elevar a sua autoestima. Isso mesmo, porque a gente precisa, né, desse momento só nosso para que a gente consiga, né? Quem mais consegue elevar as nossas autoestimas, senão nós mesmos e a gente do universo feminino, né? Aqui então vai ser um lugar onde você vai encontrar isso e um lugar para você que é uma mulher muito valiosa. Com certeza, gente. Eu sou Mariana Moria, mentora comportamental. E eu sou Valéria Boscardim, da Proativa Gestão de Projetos Empresariais. E hoje nós vamos falar Sobre. inteligência emocional. É um assunto que eu preciso entender, porque, gente, a gente o escuta, né, falando sobre inteligência emocional, sobre crescer, não ter traumas, etc., mas são coisas que eu paro muito para pensar, e aí eu quero saber mais sobre da especialista, né? O que que é inteligência emocional, para eu saber se eu estou no caminho certo e se eu estou colocando meus filhos no caminho certo. Pior que é, né, gente? Eu não sei você, mulher, mas a gente, mulher que tem filhos, quando a gente lida com algumas questões, né, por exemplo, inteligência emocional, sabedoria, é incrível, mas as primeiras pessoas que a gente pensa se estamos São fazendo os filhos. certo são os filhos. Não é? São Você os também pensa filhos, isso, é. Valéria? A primeira coisa que eu penso, eu fico assim pensando, será que eu tô falando certo? Exatamente. Eu lembro que quando eu fiz a minha formação e eu estava vendo sobre temperamentos, né, que a gente já falou um pouquinho sobre isso no começo, nos primeiros episódios, eu só pensava nos meus filhos. Aí a minha mentora falou assim: dá para você parar de pensar nos seus filhos e pensar em você? Analisa você primeiro, não fica analisando seus filhos. Né? Aí é bem isso. Falo, nossa, mas eu começo a ver o quanto eu errei. É normal, fica tranquilo. É bem isso mesmo, que todas as vezes que a gente vai vendo alguma coisa que a gente tá aprendendo, que a gente fala assim, putz, caguei, É, eu fiz muita merda. não, pior que é mesmo. Gente, então nós vamos falar hoje sobre a inteligência emocional, né? É um assunto que muitas pessoas falam. Ah, mas você tem que ter inteligência emocional, né? Sem a inteligência emocional você não prospera, você não chega no sucesso. As pessoas tops aí que estão no topo do sucesso, que estão em outro patamar, maioria, eles falam sobre inteligência emocional, tá? Por quê? Você vai saber nesse podcast, então fica até o final, não pula, não dê pause, porque aqui você vai saber um pouquinho do que é essa inteligência emocional. Então vamos lá. A própria palavra, ela já vai te dizer, é uma inteligência, né? Que seria, você saber lidar melhor com as situações e emocional da parte emocional, certo? Eu lembro que antigamente eu ouvia essa palavra inteligência emocional e eu ficava tão assim, nossa, mas o que que é isso? Eu ficava toda perdida, assim, para tentar entender o que era inteligência emocional, quando eu não entrei no autoconhecimento, né? Era muito engraçado. E eu achava um absurdo. Você acredita? Eu achava assim tão distante, sabe? Né? Então, assim, mas imagina, é absurdo. Isso daí é só quem tá lá em cima, quem estuda muito, sabe? E eu digo, a inteligência emocional não é somente para aqueles que estudam muito. Esse é o ponto principal. Esse é o começo, né, do que eu quero deixar aqui para Já vocês. quebra uma barreira, né? Já quebra uma barreira, exatamente. Porque as pessoas falam, imagina, é só quem tem dinheiro, é só quem estuda muito, é só quem faz faculdade. Não, gente, não é. Não é. É somente para quem quer.
independente da classe social, independente de tudo. Mas calma, que no decorrer desse podcast a gente vai falar mais. O que que você achava que era, Valéria? Você consegue descrever assim? Quando você ouvia essa palavra, tipo, você tinha uma noção? Olha, eu imaginava que fosse realmente, talvez, assim, né, na minha cabeça, as primeiras vezes que eu ouvi sobre inteligência emocional foram coisas que eu parei para pensar, né, e aí eu fiz essa junção, né, que você fez, né, inteligência e emoção. Então, o que que eu associei, né, o controle das emoções. Talvez não seja isso, mas é a associação que eu faço, né? De identificar quais são as nossas emoções, de ter um controle sobre elas, de saber também discernir, né? Não só para a gente, mas para outras pessoas, né? Limites. Eu penso muito sobre, quando eu paro para analisar, eu penso dessa forma. Pode ser que eu esteja errada, mas é a percepção que eu tenho, né? Por quê, né? Quando a gente fala de uma pessoa inteligente, eu já imagino que seja uma pessoa mais culta, uma pessoa que tenha mais conhecimento, uma pessoa que tenha, né, não no sentido de estudar mais ou no sentido de faculdade, esse tipo de coisa. Eu penso no nível intelectual da pessoa. E aí, quando a gente fala de emoções, né, então eu penso, então acho que deve ser o nível intelectual das emoções dessa pessoa. Então, o que me leva à parte mais racional, que é o meu caso, né, de controle, de identificação, desse tipo de coisa. Então, na minha cabeça funciona dessa forma. Não, legal, legal. É legal a colocação, né? Mas eu falo, gente, que a inteligência emocional é o primeiro passo, né? É realmente você descobrir quais são as suas emoções. E, pasmem, tem muitas pessoas adultas que não sabem distinguir, não sabem definir o que sentem nos momentos da vida, certo? Então, a inteligência emocional, o primeiro passo é você saber qual é a sua emoção. No momento que você está explodindo, no momento que você está no trânsito ali, alguém buzinando nas suas costas, né? Quem é do Brasil, que aqui no Japão não tem isso, gente, desculpa, é muito difícil, né, Valéria? É muito difícil. Né? Então, assim, primeira coisa, definir as emoções. E não importa a idade que você tem. Se você não aprendeu a definir as suas emoções, você vive uma vida totalmente bagunçada, porque você não sabe como lidar com uma coisa que você nem sabe dar nome, né? Então, começa por aí, né? A inteligência, o que é a inteligência emocional? É você realmente, é mais ou menos o que a Valéria falou, é ter o discernimento das suas emoções. Isso é o primeiro passo. Que ali, por exemplo, se você consegue identificar, se você sente, tô sentindo raiva nesse momento, beleza? Né? Ou, sei lá, a criança tá pulando no sofá, você chegou cansada do trabalho, e aí você já chega gritando, né? Você consegue discernir qual é a sua emoção naquele momento? Não, é culpa dos filhos. Não, não é. Provavelmente a Não, sua às emoção vezes não é nem raiva, né? Tipo, de não é você nem ver uma raiva. criança pulando ali, não é o sentimento de raiva. Exatamente. Pode ser de você estar chateado, ou de você estar estressada com outras coisas, na verdade, e aquilo ser uma gota d'água ó, que vai fazer transbordar a frustração que você está sentindo. Então, às vezes, não é nem raiva, mas são várias coisas que a gente precisa estar de olho, né? Exatamente. Então, assim, é você começar a realmente ter a decisão de querer ter a inteligência emocional, que é discernir as suas emoções. Ponto. Esse é o primeiro passo da inteligência emocional. Aí, existe várias maneiras de você lidar com essa inteligência emocional. Aí você tem várias maneiras de você decidir o que fazer, né, com essa identificação das suas emoções. E isso passa a ser uma forma inteligente de você gerenciar as suas emoções. Mas antes, você precisa saber qual é, né? E não por instinto de, por exemplo, que nem o exemplo que a gente deu, chegar do trabalho cansada, as crianças pulando no sofá, e aí você começa a gritar, o que que a criança fala? Nossa, mãe, você já tá nervosa? E aí você vai falar assim, é lógico que você tá pulando no sofá, mas não foi por conta disso. Provavelmente você tá nervosa antes, por algum outro motivo. Ou é cansaço, ou é frustração, que algo no trabalho deu errado. Frustração, cansaço, entende?
E identificar isso é um treino. Você acredita, Valéria? É treino. Acredito. Acredito porque eu passei por tudo isso. Não é? É um treino, não é assim, não é o primeiro momento ali, o primeiro situação que você está vivendo, que ali você vai dar nome ao seu sentimento, porque não foi ali que começou, né? Não foi ali, foi realmente a gota d'água para você colocar um comportamento para fora. Mas existe um sentimento lá atrás que começou a acarretar esse empilhamento de emoções até uma hora que explodiu, né? Uhum. É bem Mas acho isso. que as pessoas começam a parar para pensar não no momento que elas explodem. Porque daí vem a culpa, É. vem, entendeu? Mas elas não param para pensar antes. Sim, quando elas não têm a inteligência emocional, elas realmente não conseguem pensar nesse momento, né? Elas ficam ali meio, né, conturbada com a situação, mas quem começa a adquirir a inteligência emocional, ali no momento, na hora, tipo, é como se fosse assim, eu falo que são os 8 segundos de mudança de estado de espírito, que é a inteligência emocional, né? Você tá com raiva ali, não, 9 segundos para você discernir o que está acontecendo, resolver a questão e mudar o comportamento. Entende? Então, acaba sendo um treino diário, tudo isso, né? Deixa eu te falar, agora você falando nisso, eu queria fazer uma pergunta. Você acha que assim, uma pessoa que tem uma vida normal, tá? Uma pessoa normal, que no momento de crise, caos, que tá todo mundo num momento assim, tipo, ela é uma pessoa normal, nunca demonstrou nada extraordinário, uma pessoa normal. Mas em um momento de crise, de caos, vamos colocar assim, igual no outro episódio a gente falou de China, do Japão e etc., que vai acontecer milhões de coisas, que se caso isso acontecer, né, vai acontecer milhões de coisas. No momento de uma situação dessa, que tá todo mundo, tipo, desesperado, gritando, se descabelando, uma pessoa que para e toma a liderança, ela tem uma consciência de uma inteligência emocional ou foi uma ação dela naquele momento porque todo mundo tava, tava perdido? Alguém tem que estar centrado, né? Tipo assim. Tipo, ai, ninguém tá, eu vou. É. Não, mas assim, esse é sim uma inteligência emocional, porque tem as pessoas que elas conseguem dominar no caos. E Uhum, é natural delas por conta do temperamento, né? Porque já tem essa liderança, esse meio que controle da situação mesmo no caos. É natural para a pessoa. Mas também inclui que ela tem uma facilidade nessa inteligência emocional no momento do caos, entende? uhum. De acessar esse lado. De acessar esse lado e, tipo, trazer a solução nesse momento. Uhum, Até eu falo, não tem como não falar de temperamentos, né? Se um fleumático no meio do caos, ele tá ali acontecendo alguma coisa, é normal do fleumático no meio do caos ele paralisar. Ele não faz nada, tipo, ele não consegue nem pensar, né? E já é natural do colérico já resolver tudo, olhar tudo, falar, não, vem para cá você, vem para lá, para tal, não sei o quê, vamos por aqui, e já dar as diretrizes. É natural, não importa a idade, você acredita? Pode ser uma acredito. criança. Se tiver no meio de professores ou adultos fleumáticos, melancólicos, a criança vai direcionar todo mundo, sendo colérica. Eu E é acho muito, que no momento de caos o meu lado colérico assume. sim, com certeza. E é tão legal isso, assim, sabe? Mas isso é natural também, né? Acaba sendo natural do colérico. Ter essa gestão das situações, né? Essa facilidade, esse feeling, vamos dizer assim. Ninguém Uhum. ensina, ele já é automático, É entende? Já é automático. pré-escrito, né? É bem isso, é muito legal. E aí, me conta, como é que foi pra você? Tipo, você chegou já a identificar os seus sentimentos, Valéria, assim, em algum determinado momento, quando você entrou no autoconhecimento? Olha, acho que no primeiro ou segundo episódio a gente estava falando que, né, que teve uma fase da minha vida que eu fico pensando muito com relação aos meus filhos, que eu estava justamente dessa forma, né? Eu estava frustrada, sobrecarregada, cansada. Então, tudo para mim era motivo de eu explodir. Tudo, qualquer coisa. É uma fase que eu paro para pensar, ressignificar e conversar com eles muito sobre a minha mudança hoje, né, que foi um momento assim que para eles foi pesado, né? Hoje, né, eu tenho plena consciência disso, então eu me esforço para não deixar que isso aconteça mais.
Mas quando eu comecei no autoconhecimento, e aí eu fui olhando essa fase, eu fui vendo, né? Por isso que eu falei, às vezes não é nem raiva, né? Às vezes é frustração, é cansaço, é você estar sobrecarregado, é um sentimento de impotência que eu tinha muito grande, né? De não conseguir controlar todas as coisas. Não, não digo controlar, mas é porque eu tinha tanta coisa para fazer, eu estava tão sobrecarregada e eu não dava conta, né, desse peso, dessa carga que eu tinha, que isso me deixava frustrada, né, e me colocava num sentimento de que eu não era, que eu não tinha potência, que eu não era, sabe, forte o suficiente. Então são vários sentimentos. E uma coisa, né, que depois que eu comecei a fazer terapia, era algo que eu tinha quando eu era mais nova, mas que ao longo, né, da juventude, da vida, eu parei de fazer, mas que é realmente eu ter um diário. Né? Então, assim, eu tô sobrecarregada, e eu falo isso para todo mundo hoje, faça isso. Se você tá a mil, tá ansiosa, porque é outra coisa também que as pessoas não sabem que elas estão ansiosas, mas a cabeça delas estão assim, a mil, né? Tem gente que manda mensagem para mim e fala assim, ai, não consigo me concentrar porque minha cabeça não para. Eu falo, então respira 3 vezes profundamente e escreve tudo o que vem na sua Verdade. cabeça. Não tenha ordem, só escreve, porque isso me salva. E aí, então, quando eu tô, assim, muito agitada, muito nervosa, irritada, incomodada com alguma coisa, eu paro e escrevo. E aí, nesse ato de escrever, eu consigo identificar o sentimento certo, o sentimento que eu tenho. E aí, então, é quando eu começo as mudanças, né, de ações que eu preciso para não trazer esse sentimento, tipo, para consertar. Não dizer consertar, sabe, mas mudar esse sentimento. Porque quando a gente tem consciência do que está acontecendo, é mais fácil da gente ver as soluções. Então, eu comecei a escrever de novo, né, sobre as coisas que tá acontecendo, né? Não é um diário do tipo, ah, eu fiz isso hoje, fiz não sei o que, é um diário realmente para, se tem muita coisa na minha cabeça, eu escrever. Se eu tô frustrada ou com alguma coisa que tá me incomodando, eu escrever e desabafar nesse caderno, né? E aí, então, é quando eu consigo identificar as coisas. Ai, que legal, e realmente, né? Esses dias, até essa semana, né? Eu e a Valéria conversando, eu falava, mulher, eu tô ficando louca. Muita coisa na minha cabeça, tô conseguindo pensar. E já assim, assumir isso já é uma inteligência, né, gente? Eu falo que a inteligência emocional, ele não é para dizer que você é certa. Não existe certo e errado. Não existe pessoa perfeita. É simplesmente você ser inteligência emocional, é você saber dizer que está com problema, né? Saber dizer que estou confusa, tô meia tonta, tô barata tonta, sabe? Tô atrapalhada, então Preciso bora. de ajuda. Preciso de ajuda, exatamente, né? E ali eu até mandei mensagem para Valéria, falei, Valéria, não tô conseguindo pensar, me ajuda. Foi bem assim, né, Valéria? Não tô conseguindo pensar muitas coisas aqui na minha cabeça, que não sei o quê. E aí a Valéria me deu um direcionamento, tudo, e realmente o escrever ele já alivia muito. Então, assim, essa é uma das formas que vai te ajudar a você começar a ter inteligência emocional para identificar qual emoção que está existindo dentro de você. Esse é o primeiro ponto. Não tenha medo de descobrir os sentimentos, se você nunca fez isso, porque assim, para quem não está acostumado a fazer isso, tentar identificar um sentimento é uma coisa apavorante, não é? É verdade, É. gente. Apavorante. Não se apavore. Eu e a Valéria já fizemos isso, fazemos isso há alguns anos e estamos aqui, firme e fortes, de pé. Vivas, Estamos vivas, ajudando nossos vivas. filhos. Sim. Então, assim, por mais que seja difícil você admitir e muitas vezes identificar os seus sentimentos, e muitas vezes também, através desses sentimentos, identificar os seus erros, está tudo bem. Você é um ser humano. Você tem que errar, porque é natural da vida humana errar, né? Errando que se aprende. Exatamente. E aí muitas pessoas correm dessa inteligência emocional com esse medo de autoanálise, com esse medo de identificar emoções que a pessoa não quer assumir, que, por exemplo, sente ódio, sente raiva, sente rancor, inveja. Gente, tá tudo bem, né? É simplesmente você se abraçar e falar, tá tudo bem, vamos tentar resolver isso. Vamos tentar Vamos ver qual é a direcionar, solução. sim. Vamos ver qual é a solução. Então, o princípio da inteligência emocional é isso, é tentar buscar identificar suas emoções e através disso gerenciar ela
de uma melhor forma possível para a sua vida e para a convivência das outras pessoas também, né, gente? Porque não tem como. Nós precisamos. E aí eu queria até colocar aqui, por exemplo, uma descrição. Vamos fazer uma descrição, Valéria, de uma Vai. pessoa que não é inteligente emocionalmente. Fala aí, uma descrição de uma pessoa que Ah, não é inteligente emocionalmente. é Vamos uma pessoa ver se vocês reativa, vão identificar. Hã? é uma pessoa reativa. O Tudo que seria é ser uma reativo? reativa e defensiva, tipo, fica na defensiva o tempo todo, mas reagem a qualquer coisa. Tipo, tudo ela pega como ofensa. Tudo ela Ah, acha que é indireta para ela, tudo ela acha que que as pessoas acham, tipo, qualquer coisinha que ela olha e fala assim, ai, foi indiretinha para mim. Qualquer coisinha que hum, ele escuta, ela interpreta como indiretinha para ela, então ela fica no vitimismo, ela fica no nessa defensiva, né, de tipo, não fui eu, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa reativa, que qualquer coisa ofende ela e ela retribui essa ofensa num grito, em palavras duras, né? Então, assim, em ações duras. E depois ela se justifica falando, não, porque eu sou a vítima dessa situação, ou porque. Mais ou menos esse tipo. Eu acredito que seja nesse naipe. legal, legal. Eu também dou outro exemplo, que é aquela pessoa que viu algo assim maravilhoso, aquela bolsa espetacular, e ali no momento de impulsividade ela simplesmente vai lá e compra, né? Hum, E aí ela simplesmente compra e fala, não, porque eu mereço. Eu mereço, entendeu? Trabalhei muito, mereço e pronto. E acabou. Ninguém vai dizer mais nada, porque eu mereço. Só que ela não fez um planejamento, né? Ela não viu se realmente esse dinheiro estava separado para aquilo. Isso também é deixar de ser inteligente emocionalmente, né? porque ela foi tomada pelo sentimento, a emoção do momento. Exatamente, pelo prazer imediato, né? É. Então, existe também essas questões, sabe? Não é só alguns outros tipos de sentimento, mas, por exemplo, os comportamentos que a gente tem em relação à compra. Então, tem muitas coisas que, se a pessoa não é inteligente emocionalmente, ela vai sair comprando tudo que ela quer, né? Então, eu trago o quê? Você começar a pensar o quê? Se o seu prazer imediato, o prazer imediato, ele está te causando dano de alguma forma, então você não está sendo inteligente emocionalmente. Outro exemplo que eu quero dar, só para ver se você se identifica. Se você se identificar, coloca aqui nos comentários. Meu Deus, hashtag compro tudo, hashtag explodo mesmo, falo na cara, né? E mais uma hashtag fico sentado no sofá assistindo série. Outra coisa que Hum, é muito inteligente emocionalmente é quando a pessoa, por exemplo, trabalhou o dia inteiro, tá super cansada, mas às vezes tem muitas coisas para fazer, tem projetos para colocar em andamento, né? Às vezes fazer companhia para as crianças, né? E ali o que acontece? Ela fala: "Não, estou cansada, vou ficar no sofá assistindo minha série, vou ficar aqui de boa, vou ficar aqui tendo o meu momento". Não é, não é proibido ter o seu momento, mas assim, esquecer de todas as coisas e ficar lá sentada assistindo uma série. Simplesmente por quê? Porque ela não tem uma inteligência emocional e ali ela pega um refúgio para meio que não fazer as coisas, as obrigações e tudo aquilo que ela precisa. Sabe, Então, quando você fala isso, o que que eu penso? Em crianças. Porque as crianças não querem fazer as coisas, né? A gente sabe que eles ainda não têm essa capacidade de discernir todas essas coisas, né? Então a sim, gente tem que ensinar eles que às vezes a gente vai ter que colocar prioridades na frente, que a gente tem que terminar o que a gente começou, que a gente tem que fazer algumas ações mesmo que a gente não goste, porque isso é crescer, né? A gente não pode, a gente não vive em um mundo onde a gente vai fazer tudo que a gente gosta, né? A gente tenta balancear. Muitas das vezes a gente vai para algum lugar onde a gente não gosta, que a gente vai ter que aguentar algumas pessoas assim, a gente vai ter que se sacrificar de alguma forma. E quando eu vejo pessoas que não são. Agora que você está dando esse nome, né, de inteligência emocional, porque na minha cabeça era infantis, né? Na ah, minha cabeça era dessa forma, né? Eu vi essas pessoas dessa forma, como pessoas infantis. Então, agora, parando para pensar, faz todo sentido, porque não cresceu o suficiente, né? Não tem inteligência suficiente para saber que tem outras áreas.
Mas, gente, ó, presta atenção. Eu tô falando isso com relação a responsabilidade, esse tipo de coisa, mas é porque eu sou o tipo de pessoa que foca muito nisso, tá? Não tô falando que outras pessoas que não focam, mas eu sou, isso é uma coisa que me chama atenção nas pessoas, né? Quando colocam é, outras coisas à frente que naquele momento não deveriam. Não tô falando que, por exemplo, igual a Mari falou, né? Ah, não é que, não, que você não possa é, tirar um dia, né, para descansar e ter o seu momento. Tem dias que eu sei que eu tenho coisas para fazer, mas que eu quero passar um tempo com as crianças, então eu deixo o trabalho de lado, que é muito difícil de acontecer, porque sou uma arqueóloga, muito, gosto muito do meu trabalho, mas eu deixo o trabalho de lado, mesmo sabendo que eu tenho algumas coisas para fazer, deixo a casa de lado, deixo outras coisas e fico com as crianças. Mas eu tenho plena consciência de que eu tenho obrigações e que eu vou ter que trabalhar mais para suprir essa necessidade, porque eu tirei esse dia de folga com as crianças. Mas eu também tenho consciência de que os meus filhos precisavam daquele abraço, daquele aconchego, que era um momento que eles estavam precisando, que eles queriam um pouco mais de colo. Então, assim, E para você, olha aí, hein, Valéria, e para você, isso é muito inteligente, assim, isso é um comportamento de muita inteligência emocional para quem foca muito no resultado. Você está entendendo? Porque hum, conseguir equilibrar e trazer um equilíbrio na vida, entende? E isso para você, no seu temperamento, né, no seu jeito de ser, já é ser inteligente emocional, tá entendendo? é tipo, às vezes eu fico assim, eu queria estar É, trabalhando, mas os meus filhos estão precisando de sim, mim. aham, exatamente. E aí, gente, aí que vem a questão, né? Em relação a tudo que foi falado aqui, todos esses comportamentos, tá? A gente não está dizendo que, por exemplo, então quer dizer que não sou inteligente emocionalmente porque eu pego, chego e fico sentado no sofá e eu não consigo fazer as coisas que eu preciso, minhas tarefas, tudo tal. É, aceita a realidade, você não é inteligente emocional. Eu estou te dizendo, eu, Mariana Moria, mentora comportamental. Porém, eu vou mais fundo. Eu falo para você, mesmo que você queira sair desse estado, né, ou desses comportamentos, e às vezes você quer, você pode estar querendo realmente, né? E muitas vezes você fala, por que que eu comecei a tomar esse comportamento? A primeira coisa é você começar a identificar que existe um comportamento que não é o que você gostaria. Mas esse comportamento, ele te descreve como como realmente não ser uma pessoa inteligente emocionalmente, certo? Não ter um amadurecimento emocional. E isso eu falo que isso vem provavelmente de bloqueios emocionais, tá? Isso é um fato muito sério que as pessoas precisam entender. Não é simplesmente dizer assim, não, controle as suas emoções e está tudo certo. Não é só isso. O querer é o primeiro passo, mas também identificar as emoções é o segundo. E aí o terceiro é entender que existe algum bloqueio emocional na sua vida que fez com que você pegasse uma fuga, que fez com que você fosse impulsivamente para suprir o seu vazio com compras, né? Fez você ser tão reativo, né? Ter reações de proteção, certo? E assim, doa quem doer, eu vou me proteger, entende? Então, a inteligência emocional é um processo. Só que a decisão de passar por ele, ela é extremamente sua. Então, é começar por isso. Então, entenda que muitos comportamentos do que a gente falou agora, pode ser que você se sente frustrado em permanecer nesse comportamento tantos anos. Mas a primeira decisão é querer mudar, é querer identificar e entender que existe bloqueios emocionais que realmente traz esses comportamentos na sua vida, tá? A Valéria já passou pelo autoconhecimento, eu também já passei pelo autoconhecimento e a gente destravou muitas coisas para chegar, né, num nível tá um pouquinho acima, mas que ainda a gente pode subir mais. Mas isso Com não quer certeza. dizer que a gente é uma pessoa melhor que você. A gente simplesmente decidiu um pouquinho antes do que você que pode estar ouvindo isso. Simplesmente assim, a nossa decisão foi num tempo anterior, só isso. Então, essa é a única diferença, né? E por isso que nós estamos aqui trazendo todo o conhecimento, a nossa história de vida, né? Quais foram os processos que a gente passou, para que você entenda que é possível para você também passar por todos esses processos, né? Então, é entender isso, que é possível chegar na inteligência emocional, mas você precisa passar por esse processo, que é a função do nosso Ação Delas podcast. Uhul!
Exatamente. E né, eu vou falar isso em todos os podcasts, eu acredito, porque todas as vezes que eu escuto a palavra processo, vem projetos na minha cabeça, porque tudo na vida são processos que a gente precisa estar criando, processos que a gente precisa estar implementando, mudanças. Todas as mudanças na sua vida vão ser processos que vão ser acolhidos aos poucos, né? Você vai ter que ir começando, né, projetando, pensando, analisando, criando passos para que isso aconteça. E tudo isso é um processo, né? Tudo na nossa vida, todas as mudanças de comportamento são processos, todos os novos hábitos que você quer implementar na sua vida vão ser processos. Então, se você consegue identificar pequenos atos de processos na sua vida, começa por eles e começa a analisar o que que não está dando certo, o que que dá para você mudar, o que que dá para você recomeçar, o que que dá para... E não tenha medo de fazer isso. Gente, parece, hoje em dia, a gente falando sobre autoconhecimento, parece que a gente sempre foi desse jeito, mas igual a Mari tá falando, a gente já passou por isso. Não, quando comecei a fazer terapia, eu ficava assim, gente, o que que eu vou falar com a terapeuta hoje? Não tem nada para falar com a terapeuta hoje. Não aconteceu nada. Aí ela só me perguntava assim, ah, tá, mas como que foi a semana? E na quarta-feira o que que você fez? E ela ia fazendo perguntas que daí, tipo, ia vendo um monte de coisa que tinha acontecido e que mesmo eu falando, não, eu tô bem, eu não tava bem, né? Porque eu já estava acostumada com aquele bem que não era bem, na verdade. Então, assim, eu comecei, né, pela terapia, que fez toda a diferença para mim no meu autoconhecimento, que me ajudou muito a identificar muitas coisas, principalmente essa parte de eu voltar a escrever, foi um aconselhamento dela, né, que ela queria que eu fizesse um diário para a gente poder discutir algumas coisas nas sessões. E aí eu vi o quanto aquilo era benéfico para mim. E dessa forma eu fui criando processos, né, de autoconhecimento, criando outras áreas para mim, né, para que eu pudesse ir melhorando. Porque eu também não queria ficar presa para sempre, né, na terapia, eu não queria ter que, apesar que hoje eu faço, gente, acho que preciso voltar para terapia, mas são coisas que a gente não pode ter medo, porque senão a gente não vai mudar. E eu tenho certeza que se você está ouvindo isso, esse podcast, ou os outros podcasts, se você está aqui, é porque você não quer ficar nessa vida que você tá. Alguma coisa aí tá te incomodando. Então, não tenha medo de olhar, sabe? Por mais difícil que seja, mas tenha alguém para te ajudar, porque às vezes a gente sozinho não consegue. Exatamente. E aí, vamos fazer o seguinte, Valéria. Você acha que a inteligência emocional vem com a idade? E aí? Não, não acho, não acho. Porque se fosse assim, né? Eu conheço gente que é tipo o dobro da minha idade e eu acho muito infantil. Então, assim, tipo, juro, gente, tem gente que eu olho assim e falo assim, respira, você é uma pessoa evoluída. É. Aquela pessoa que você quer matar, mas você olha assim e fala: não, é um senhor, eu não posso, né? Preciso ter respeito por essa pessoa. Não é nem a questão do respeito, mas é a questão do tipo de essa pessoa não sabe, essa pessoa não conhece, essa pessoa não tem um mesmo nível de inteligência emocional. Agora eu vou começar a usar isso. Ótimo. Mas é porque é Sim. bem assim. Quando a gente tem, né, a gente chega a Mari, igual a Mari falou, a gente tá em um patamar um pouquinho acima, mas a gente ainda pode crescer muito e a gente continua evoluindo e estudando e crescendo e aprendendo e ressignificando todos os dias. Mas quando a gente encontra uma pessoa que não tem essa inteligência emocional, é muito claro a diferença que a gente tem que a gente tem dessa pessoa. E aí então, ou você se ofende e abaixa no nível dessa pessoa, sua inteligência emocional, ou você respira e fala assim: "Ah, ela não tem o nível de conhecimento que eu tenho." Exatamente. Eu falo E, ó, melhor. eu vou falar isso pra vocês. Isso é muito importante, porque antes eu era o tipo de pessoa que debatia, né? Hoje em dia eu penso isso, falo assim, eu tô acima." Exatamente. É pensar assim, ela tá dando o melhor dela. Acabou. Exatamente. Ela tá dando o É. melhor dela. O melhor dela é até esse limite. É. E eu falo o seguinte, gente, a inteligência emocional, ela não vem com a idade. Assim como a maturidade das pessoas também não vem com a idade, vem com as experiências de vida, né? E a inteligência emocional,
ela vem realmente com as situações da vida que força a pessoa a amadurecer, que força a pessoa a desenvolver uma inteligência emocional, se ela quiser, tá, gente? Se Ah, ela. tá, que eu já ia retrucar. Por quê? Porque tem muitas pessoas que passaram por várias coisas, por vários problemas, né? Por problemas enormes, enfim, mas nunca tiveram ou conhecimento ou alguém que direcionasse elas e sempre tiveram os mesmos comportamentos ogros, né? Os comportamentos lá da Idade da Pedra, né? E não resolveram mudar, né? A mentalidade ou o comportamento e permaneceram sem inteligência emocional, tá? Assim como também existem crianças, né, que são Uhum. direcionadas e que acabam tendo uma inteligência emocional e que muitas vezes passam a perna em adultos que às vezes fazem birra, né, que às vezes batem o pé, que ficam chateados, né, tristonhos, enfim, fazendo birras, né, diante dessas crianças. Então, não existe uma idade certa. Então, você que é mãe, tá ouvindo, eu sei que você tá pensando no seu filho, na sua filha, pode já introduzir uma inteligência emocional nela. Vai buscar Como que você informação. faz isso, Mari? Como que a gente faz isso? Gente, e na criança é tão gostoso, sabe por quê? Porque eles absorvem mais fácil e é o momento ideal para eles começarem a identificar todos os sentimentos dele, sabe? Então, por exemplo, a criança tá ali nervosa, né? Tá super brava, tá respondendo, né? Teve um caso aqui com meu filho que aconteceu. A gente foi num campeonato lá de esporte, e aí ele ganhou em segundo lugar, e aí a gente saiu do campeonato, fomos passear na rua. Só que eu via que ele tava assim meio que revoltado, sabe? Então, ó, presta atenção, mães. O meu filho tava com umas atitudes de revolta, só que ele focava essas atitudes de revoltas na irmã. Então, tudo que a irmã falava, ele pá, dava um coice. Ela não tinha feito nada para ele. Aí eu só olhando, observando, beleza. Aí ela falava alguma coisa, ele, pá, só nos coices com ela. Só dando aquelas respostas, sabe, assim, super grossa. Aí chegou uma hora, eu falei, não, vamos parar. Eu falei, olha aqui, vamos analisar a situação? Pode parar. Aí eu fiz todo mundo parar no meio da rua. Para. Vamos analisar a situação. O que é que está acontecendo? O que que você está sentindo? Ah, eu não sei. Falei, não, então vamos saber. Você tá com raiva? Aí eu começo assim, com as crianças, eu começo com um sentimento nada a ver. Que nem ele tava nervoso aquela hora, tava revoltado. Eu falava assim: você tá triste? Querendo chorar? Ele já responde: não. Tá, você tá super feliz? Não. Então, você tá o quê? Bravo? Não sei. Já foi um pouquinho assim. Tá um pouquinho bravo. Então, começou a identificar. Tá, mas você tem motivo para estar bravo? Aconteceu alguma coisa que te deixou bravo? Algum cachorro mordeu seu pé? Você pisou na lama? Eu vou dando essas situações para ele começar a analisar se realmente teve um motivo para ele estar bravo. Aí ele falou: não. Falei: então comece a entender o que é que trouxe para você esse sentimento de estar bravo. Você está revoltado? É, eu acho que sim. Tá. E tenta entender qual é o motivo. Aí ele falou: ainda não sei. Por quê, gente? O ser humano, ele se protege de querer admitir muitas coisas. É o cérebro, é natural do cérebro. É sério, é automático. O cérebro fala assim: não, não admite, não. E aí ele fica relutante, sabe? Até em criança. E aí eu falei para ele: ó, comece a identificar e pensar o que que trouxe essa revolta em você. Mas eu te digo uma coisa: desde manhã, a sua irmã te irritou? Não. Ela fez alguma coisa de ruim para você? Não. Então você concorda que a sua raiva e a sua revolta não é com ela? É verdade. Eu falei: então, ó, vamos começar. Então, a sua revolta é sua. Você não vai descontar nela porque ela não tem nada a ver com isso, e aí você vai ver como que você vai resolver esse sentimento dentro de você. Se você quiser pegar um papel, morder, uma toalha, morder, gritar, você pode fazer o que você quiser. Não tem problema, você pode sentir. Tá tudo bem você sentir isso, mas não direciona para outra pessoa que não tem nada a ver com isso. Aí Comprei ele um saco de pancada. exatamente. Comprem sacos de pancada para os seus filhos. Deixem eles sentir as emoções, porque não reprime essas emoções, porque é normal. Porque se eles forem reprimidos nas emoções, depois eles não conseguem identificar as próprias emoções. Porque assim, você tá bravo? Não, você não pode ficar bravo. Você tá chorando? Não, você não pode chorar. O que que você pode fazer então? Nada, né?
E aí, automaticamente, ele não consegue reconhecer que tá bravo, que tá triste, que tá chorando. E aí, ele, depois de um tempo, depois de mais de 1 hora, viu? Ele chegou pra mim na hora que a gente tava voltando, sério, e acho que ele ficou martelando na cabeça dele. Aí ele mandou uma mensagem pra mim no celular, a gente dentro do carro, eu e ele. Aí ele, mãe, eu acho que eu já sei por que que eu tô brava. Eu falei, ah, que bom, então o que aconteceu? É porque eu queria ter ganhado em primeiro lugar, né, no Ele não queria campeonato. admitir em voz alta. Ele não queria admitir em voz alta, mas conseguiu identificar. Então, é Uhum. fazendo perguntas. As crianças, até os adultos, tá, gente? Porque adulto não consegue identificar. Assim, você vê que o adulto tá revoltado, começa a trazer sentimento aleatório. Você tá triste? Não, ele vai falar que não, óbvio. Então, vai por eliminação. Porque de início, quando a pessoa não sabe identificar o sentimento, ela não vai assumir de início qual é o sentimento. Porque no fundo ela sabe, né? Então, é ir fazendo perguntas para trazer essa identificação. E aí ele, né, nessa fase, nesse momento, ele amadureceu, né? Ele criou uma inteligência emocional para não direcionar a raiva dele para a irmã, para entender que era dele e que ali ele ia ter que fazer algo para colocar para fora, mas não despejar nos outros. Isso aí eu achei muito interessante, Mari, porque o que que acontece? Muitas vezes a gente vê pessoas descontando em outras pessoas, casais descontando no cônjuge, nos filhos e as suas próprias frustrações. E ensinar isso já desde cedo já ajuda, né? Mas na frente, a esposa dele, os filhos dele, a não passar por essa situação. Sim, sim, mas isso não quer dizer, ainda mais criança e adulto, né? Que aí teve outro momento que aconteceu a mesma coisa, porque assim, meu filho é colérico. Então pensa, ficou assim, teve algum momento que ele não teve controle da situação, ele fica super bravo de verdade. E aí, como ele não sabe colocar para fora essa raiva, ele vai em cima da irmã, porque a irmã é fleumática, calma, tranquila. E aí, a única coisa que ela faz é chorar, só que eu já ensinei ela também a se posicionar, né? E aí, teve outras ocasiões também que ele foi descontando a raiva nela, né? E aí, eu falei pra ele, falei, tá certo? Não, não tá, o que que eu te ensinei? Ah, então, fazer outra coisa. Então, faz outra coisa, né? Sai correndo na frente, dá 10 voltas no quarteirão correndo para colocar para fora as suas emoções, mas não desconta em ninguém. Isso não é ser inteligente, isso não é legal, né? Então, hoje, né, com 11 anos de idade, gente, hoje ele já sabe que se ele tá com raiva, ele vai para cima, vai no quarto dele, morde o travesseiro lá, fica gritando, né, com o travesseiro na boca, né, vai fazer qualquer coisa, vai tomar um banho, mas não direcionar a raiva e descontar na irmã, em mim, qualquer pessoa, né? Então, hoje ele já sabe disso, e aí melhorou bastante, sabe? Bastante mesmo. A gente Então, não para pensar em uma situação de criança, né? A gente sabe que tem crianças que passam por situações ruins dentro de casa e o que que acontece? Elas repassam essa raiva, essa frustração delas com outras crianças na escola, né? Fazendo sim, bullying, maltratando. é, E tendo esse ensinamento, mesmo que não seja exatamente dos pais, mas de alguma pessoa adulta, né? Mesmo que seja na escola, isso pode ser uma mudança para essa criança também. sim. Ai, com certeza, com certeza. Existe sim, realmente. E eu falo que se a criança souber se posicionar, até mesmo dentro de casa, ela vai passar a se posicionar naquilo que ela sabe que nem, por exemplo, uma coisa que eu sempre falei para meus filhos. Você pode até não identificar o sentimento, mas assim, sabe aquele negocinho assim que dói o coração? E às vezes eu falo que dói o coração, né? Porque a angústia de que não Uhum. está bom o lugar, ou as pessoas, ou a brincadeira. Sentiu isso daí? Sai daí. Vai embora. Vai embora, ou senão, não fique com essas pessoas. Ah, mas é amiguinha, é tudo criança, tá tudo bem. Não, não está. Porque se é algo que te faz mal, que você sente assim, ai, tô me sentindo mal, tô ruim, sai dali, né? Ou porque é bullying, ou pode ser assédio, né? Uma série de coisas. Então, isso daí eles já conseguem identificar. E eu falo para eles, também entenda que se você tiver esse sentimento comigo, ou com o seu pai, ou com o seu tio, com o seu avô, com a sua avó, saiba se posicionar. Saiba dizer não, saiba sair do lugar, saiba falar, não estou gostando, entendeu? Porque, gente, a gente sabe de muitos casos de assédio sexual entre famílias, de Uhum. crianças com o próprio pai, ou com a mãe, ou com a tia, ou com a avó, não importa. Então, assim, teve uma pessoa que falou assim: nossa, mas você fala isso, você está ensinando o seu próprio filho a te desrespeitar.
Eu falei, não, eu Não. estou ensinando ele a identificar um sentimento de realmente se sentir assediado, vamos dizer assim, e se eu um dia fazer isso com ele, né? Sei lá, deu a louca, eu fiz alguma coisa que fez com que ele se sentisse mal, ele tem que se posicionar, porque isso é direito humano dele, né? De não permitir essa situação. Então eu ensinei mesmo, e aí ele fala, mas será que ele vai te respeitar? Vai, claro que vai, né? E se um dia eu não respeitá-lo como pessoa, ele pode se posicionar sim, né? Então isso daí é uma coisa muito legal para ensinar para os nossos filhos, né? Por conta desses assédios que existem. Eu sei que eu sou uma, às vezes, né, dependendo se eu tô muito sobrecarregada, eu ainda tendo a explodir às vezes. Então, eu falo para os meus filhos, percebeu que eu não tô bem, sai de perto. É, Você, e aí tem o Rafa também, que ele também é explosivo. E aí eu falo pra ele: você percebeu que eu não tô bem, que você não tá bem, vai pro seu quarto, vai pra outra sala. Não tem uma comunicação, porque os dois é, vão explodir, os dois vão brigar, os dois. Então, assim, a gente já entrou em um acordo, a gente tá conversando e tá vendo que um ou outro tá explodindo, a gente faz uma pausa. Mas, ó, isso, respira, vai andar ali no quintal e depois a gente volta a conversar. Porque a gente, e assim, às vezes, e ele bate de frente, né? Então, assim, ele tem 9 anos, gente, e ele bate de frente. Não quero tirar isso dele. Por quê? Porque eu acho isso uma característica boa, né? Por mais que hum, as pessoas falem assim, ai, nossa, não é, né, ficar batendo de frente, mas é porque se eu mino ele agora nisso, depois ele vai abaixar a cabeça para todo mundo, e eu não quero que ele abaixe a cabeça para todo mundo. Então, ele exato. tem que saber se impor, ele tem que saber bater de frente se ele achar que tá errado e etc. Só que assim, ele é muito teimoso e ele acha que ele tá na razão dele, tem 9 anos. E aí, então, a gente acaba discutindo, né? Então, discutindo, e às vezes a discussão ficava muito acalorada de um nível de eu explodir. Então, a gente sentou, conversou, né? Depois que todo mundo, os dois já estavam calmos, sentamos, conversamos. Eu falei: olha, quando você vê que você tá muito chateado, vaza, sai. Fala, olha, depois a gente conversa. E eu falei: eu vou fazer a mesma coisa. Se eu ver que eu não tô bem para conversar com você naquele momento, eu vou falar para você, depois a gente continua a conversa. Exatamente, exatamente. Isso daí é ser inteligente, gente, é identificar e tomar medidas para se equilibrar, para não ter comportamentos indesejados. É bem isso. É simples assim, mas não tão simples, né, Não, gente? é isso que eu falo, não é tão simples, porque foi um longo processo até eu chegar nisso. Sim, sim, Porque o que que exatamente. Mas acontece? Na minha conseguiu. cabeça, eu sou o tipo de pessoa que acredita em hierarquia. Hierarquia, para mim, e assim, gente, a hierarquia numa cadeia de comando de ditadura, entendeu? Eu sou a pessoa que manda e você tem que obedecer. Na minha cabeça era dessa forma. Não tão coincidentemente, meu apelido nos serviços era Hitler, né? Justamente porque me chamavam de ditadora. Então, assim, eu precisei, né, passar por muitas coisas, passar por essa situação, né, que eu brigava com os meninos, tudo, passar pela terapia, o autoconhecimento, para eu entender que eu não posso viver, minha casa não pode ser uma ditadura. Por quê? É fácil quando é uma ditadura. Você manda e o seu filho obedece. Mas eu estava vendo que eu estava tirando deles a capacidade que eu mais queria que eles tivessem, que é a liderança, o posicionamento. E se eu agir dessa forma, eu vou tirar isso deles. Se eu for a ditadora. E não que não haja uma hierarquia. Eles sabem que tem uma cadeia de comando, mas a cadeia de comando já não é mais como era antigamente. Então, assim, a ditadura mudou. A ditadura está Aí, mais leve, mas a hierarquia continua com uma leveza e compreensão. Mas, gente, é bem isso. É ser muito inteligente. E se a gente souber sobre essa inteligência, a educação dos nossos filhos passa a ser a mais respeitosa possível e faz com que a gente eduque futuros, né, homens e futuras mulheres que saibam se posicionar diante da sociedade, do emprego, diante de uma empreitada aí de querer abrir um negócio e depois não reclame, né? Que às vezes seu filho ou a sua filha, né, que você vê, enxerga, fala: "Meu Deus, ele não tem boca para nada. Ele não toma atitude, ele não pensa e não resolve nenhum problema". Tudo vem da educação, de como cresceu, exatamente. e realmente essa diferença da Valéria, eu acho que é extraordinária, muda muita coisa.
Muita coisa mesmo. Hoje eu fui na reunião da escola, né? E a professora, no início do ano, a gente teve uma divergência, tanto eu quanto, tipo, nós duas, né? E eu deixei bem claro para ela que a cadeia de comando sou eu, apesar dela ser a professora. Então, assim, né? Isso ficou bem claro para ela, né? O posicionamento dela comigo mudou e o posicionamento dela com o Rafael mudou, assim como o meu posicionamento com ela e o posicionamento do Rafael com ela. Rafael obedece e tem respeito por ela enquanto eu tiver respeito por ela. Foi bem, deixei bem claro isso para ela. Tudo bem, né? Visto isso, né? Hoje na reunião, ela falou assim: olha, a gente viu uma diferença muito grande dele do início do ano para agora, né? Ele está cumprindo com os horários, as obrigações, está trazendo todos os materiais, né? Quando ele esquece, e aí uma coisa que ela falou que ficou muito, que eu vou ressaltar isso depois, ela falou assim: quando ele faz alguma coisa, ele fala, ele vem e se comunica claramente, olha, aconteceu isso, 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 e a solução que eu tenho para te oferecer é essa. Mas por quê? Né? E aí ela falou assim, eu achei incrível, né? Eu acho incrível quando ele faz isso, porque as outras crianças vêm chorando. Ele não, ele vem com o problema, mas ele também traz a solução. E aí, então eu falei para ela, por que que ele faz isso? Porque em casa, quando acontece alguma coisa, eu pergunto para ele, falo, o que que você vai, como que você vai resolver isso? Ele quebrou a minha, eu tenho uma prensa francesa, né? E aí ela desmonta. Só que eu lavei, montei ela, entreguei para ele, e mandei ele guardar. E aí ele brincando desmontou e escondeu. Passou alguns Ah, dias, eu fui olhar, achei a prensa francesa desmontada. Chamei ele e falei, Rafael, você não tinha que guardar? Ele falou, ai, mas não sei o que, eu tava brincando e quebrou. Eu falei, você escondeu? Aí eu achei que você ia brigar comigo. Eu falei, mas é claro que eu vou brigar com você. Só que agora a questão é, você vai arrumar a prensa francesa ou você vai comprar uma nova pra mim? né? Porque ele que quebrou. Então eu estava ensinando ele que ele precisa ressarcir ou ele precisa consertar. Quando ele deixa cair chocolate no tapete ou em algum lugar, ele olha para mim e fala, e aí? Aí ele vai e Hum, resolve. Então, é. todas as vezes que ele tem um problema, eu pergunto, e aí? Isso já causa nele um impacto que é justamente esse, de trazer um problema, mas ao mesmo tempo oferecer uma solução. E que eu acho viável demais, entendeu? Em vez Nossa, dele se amei. vitimizar, eu tô Sim, criando, porque eu quero criar um líder, dois, né? Eu quero criar dois líderes. Então, a intenção é que eles sejam homens. E realmente tudo vai envolver a criação deles. As atitudes, né? A gente não pode ficar passando a mão na cabeça deles. exatamente. Amei, amei. Nossa, adorei. Vou fazer isso em casa, Valéria. Adorei. Às vezes eu fico assim para os meus. Gente, a gente muda o assunto, mas enfim. Às vezes eu fico assim para os meus filhos, que aí a gente desce, né? Vamos descer, todo mundo jantar. Aí eles descem, né? Agora não, porque eles já estão acostumados. Mas antes eles desciam, eu pegava e sentava na mesa. E eu lá na cozinha. Eu falei, oi, que mãe? Às vezes eles desciam e falavam assim: nossa, mãe, a comida não tá nem na mesa. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Eu falei, olha aqui, somos uma equipe, entendeu? Bora levantar dessa mesa, dessa cadeira. Um pega o garfo, o outro pega o copo, o outro pega o suco e vai trazendo na mesa para depois todo mundo sentar junto e comer, entendeu? Quando eu fiquei doente, que eu fiquei muito ruim, os meus filhos cozinharam, 11 e 9 anos. Não Sim, foi a olha. comida mais saudável do mundo, É. mas eles cozinharam. Mas resolveram, muito bom. Enfim, gente, essa é, ó, já entra aqui. Qual é a diferença na minha vida em ter a inteligência emocional? Essas já são as diferenças na vida de quem tem inteligência emocional, né? Às vezes trazer uma educação que o próprio filho já resolva os problemas. Imagina essa criança quando se tornar uma pessoa adulta. Ela já vai ter na cabeça dela essa inteligência emocional. Quebrou? Arruma, eu trago a solução, né? Esqueci alguma coisa, eu também vou resolver, né? Então, Se eu tô isso é muito, frustrado, não vou descontar em outra pessoa. sim, sim. E aí eu falo até uma coisa que eu não coloquei na pauta aqui, Valéria, e que a inteligência emocional, gente, existe em todas as áreas da sua vida. Então, eu já falo uma coisa. Em uma área da sua vida, possa ser que você tenha inteligência emocional, mas em outra área, não. Não é porque, por exemplo, na área da educação, você tem a inteligência emocional de educar os seus filhos. Que bom, legal, né? Já é um ponto positivo. Mas na sua área financeira, você não tem inteligência emocional, Gasta. entendeu? Então, assim, não é uma coisa puxa a outra. É você desenvolver em todas as áreas da sua vida. Por isso que a gente fala que o autoconhecer, eu falo, né, sempre,
que o autoconhecimento tem data para começar, mas não tem data para terminar, porque é o resto da vida que você vai lidar, né, com esse desenvolvimento, com essa inteligência emocional em todas as áreas da sua vida. Então, eu já coloco uma análise aí para você. Qual é a sua análise das áreas da sua vida? Como que você tem inteligência emocional? Na sua vida familiar. Para pensar, você é inteligente emocional? Né? Nessa parte familiar, de saber se algum está triste, não descontar um no outro. Como é que está a sua inteligência emocional na área financeira? Você é inteligente em não gastar, né? Em seguir os protocolos, né? Os processos financeiros para depois planejar uma viagem ou alguma coisa desse tipo? Então, para pensar. Existem 12 áreas da nossa vida que a gente pode melhorar. É sério, que a gente pode melhorar Nossa, muito. Você não sabia disso, Valéria? eu só pensei. Existem 12 áreas. Meu Deus. Gente, a Valéria, ela tem um processo, uma mentalidade única dela. E aí, cada área da vida, ela já deve seguir várias. Sabe aquela assim? Aqui tem uma área, aí ela já faz 4 ramos de uma área, né? Ela pensou em 5. Eu acabei de falar para ela que são 12. Imagina que ela já está visualizando já o mapa. 12, mais as Sério, vou ramificações de 4, escrever. mais as ramificações de 4, depois mais um pouquinho para baixo. Ai, gente, é assim, cada mulher na sua individualidade, não é mesmo? Agora eu quero saber quais são essas 12. Sérios? Como assim? Quero, só fala rápido, só assim por cima. Quais são essas 12 áreas que agora eu quero saber? Preciso. Valéria está anotando. É a roda da vida. Você nunca fez a roda da vida, Valéria? Já. Então, é a roda É da na roda da vida. vida. Mas ó, eu juro pra você, mas é que assim, tem coisas na roda da vida que eu falo assim. Mas é porque na minha cabeça eu só pensei, né, no profissional, na vida familiar, na vida financeira e na saúde. Foi, aí um outro foi. Não, eu pensei em quatro, nem foi em cinco, foi quatro, só que eu pensei. Não, então, a roda da vida, elas são 12. É que assim, É. são as áreas que você pensou, mas são ramificadas, entende? Quer ver, ó? Ah. Deixa eu colocar aqui para você ver. Cadê? Aqui, ó, que nem, ó, a vida interior. Peraí, deixa eu aumentar esse negócio aqui. A vida interior, né? Aí aqui, intelectual e racional, como é a sua vida, qual é a sua vida espiritual e Ah, propósito, entendeu? é. Aí depois a vida profissional, o dinheiro e as finanças, depois carreira e missão, entendeu? Então, Ah, essas 5 que você pensou, elas têm cada uma 2 ramificações. ah, É isso? 1, 2, 3, entendi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, então tá 10, mas são 12. O que eu sei são 12. É isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ué, mas tá dando 10, gente. Gente, mas são 12. Procura lá, roda da vida. Entendeu? Eu acho que é até um exercício legal, porque quando a gente procura a roda da vida, tem os lugarzinhos para a gente ir preenchendo, né, o nível. E Isso. eu achei bem interessante, porque, por exemplo, no começo, quando eu fui preencher a primeira vez a roda da vida, a parte familiar ficou muito a desejar, muito. É, A parte familiar, a parte espiritual. Hoje em é. dia, eu acho que tá igualando. E sabe que é uma coisa que eu já tinha feito a roda da vida algumas vezes, mas eu nunca tinha parado para pensar. Você sabe que ela existe um porquê da roda, né? Se, por exemplo, eu não sei se alguém já te falou sobre isso. Apagou sua luz aí, Valéria. É, eu Oi, vi, acabou. você tá Acabou. um breu. Ah. Sabe assim, tipo assim, se são 12 áreas da vida, e aí alguma área da sua vida você tem um número, né? E aí você coloca assim, um número pequenininho, até 3, e a outra tá 10, entende? Se você colocar essa roda literalmente na sua imaginação para rodar, ela não vai rodar, ela vai capengar. Então, quer dizer, É, a faz roda sentido. precisa estar num pouquinho, numa harmonia melhor, para que ela não balance tanto. Gente, achei muito Para que não legal. pese de um lado e dificulte. Porque aí ela vai Faz todo rodar mesmo, sentido. não é? Legal, né? Muito legal. Bom, vamos lá, gente. Então, assim, só o que eu queria dizer. Não tem idade, tá? Para inteligência emocional. A diferença que traz na vida é uma diferença extraordinária. Olha, eu tô tentando olhar o horário, Valéria.
E aí, a questão do homem ou da mulher, quem é que tem mais inteligência emocional, ela é indiferente, tá, gente? Por quê? Porque depende de qual disponibilidade a pessoa tem em querer se conhecer, em querer melhorar nessa inteligência emocional. Então, é indiferente do homem e da mulher, tá? Eu falo que muitas vezes o homem, quando ele pega para se autoconhecer, é que o homem, ele é bem agressivo Mais nas cabeçudo. decisões. Mas ele é agressivo, ele se joga mesmo, sabe? Uhum. Então, por isso que quando a gente vê, né, os experts aí de autoconhecimento, quando é homem, gente, eles se jogam 100%. Então, eles vão, fazem, é na prática, sabe? A mulher já tem várias áreas para cuidar, já tem outras, tem a parte um pouquinho mais sentimental, diferente, familiar, crianças, filhos. Então, ela não se joga totalmente, a não ser que seja uma colérica nata, que aí ela se joga mesmo, sabe? Mas aí tem essas diferenças. Mas independente, homem ou mulher, né? E aí, uma das coisas que eu deixei aqui também para a gente falar, é essa questão de conquistar a inteligência emocional. Gente, ela é todos os dias, todos os momentos. E principalmente, não adianta você falar para mim, Mariana, eu tenho inteligência emocional nos conflitos, eu sou super inteligente emocionalmente. Ah, é? Então vou pegar um vaso e tacar na sua cabeça, que eu quero ver se você tem mesmo. Entendeu? É na hora do perrengue, é na hora da crise, que aí você tem que se dar a nota se você foi inteligente emocional ou não, tá? E é uma coisa incrível que eu estou, assim, trazendo para minha vida de verdade, Valéria, e você precisa trazer para sua, eu não sei se você faz isso, mas eu tô aprendendo muito com uma outra pessoa de fazer os testes dessa inteligência emocional com todas as pessoas que estão ao seu redor. Tá entendendo? Hum. Sério, gente, ó, dica de ouro para o final desse podcast. Faça testes de inteligência emocional com quem você quer que pessoas estejam próximas de você. Porque se ela não passar no teste, ela vai te dar Não problema. vale a pena, é. Não vale a pena ter pessoas próximas de você que não é inteligente emocionalmente, né? Porque aí não vai te agregar coisas legais, né? E assim, Vai te se você colocar para baixo. vai te colocar para baixo, vai te atrasar nos seus projetos, nas suas coisas que você precisa, né? Então, muitas vezes vai fazer com que você retroceda. Então, seja inteligente emocionalmente, pegue essa dica de ouro de final de podcast, a ação delas, que é o quê? Teste todas as pessoas ao seu redor, principalmente aquelas que você vai fechar parceria, principalmente aquelas que você vai estar ali no meio empresarial, né? Num network, porque aí sim você vai entender, né, como que vai ser o decorrer do seu processo, dos seus projetos. Eu tô aprendendo muito, muito isso, Valéria, de Dá um verdade. exemplo pra gente antes da gente encerrar, de como que a gente Por pode fazer exemplo, um teste. sim, por exemplo, de verdade, as pessoas podem achar que não, mas às vezes atrasar um pouquinho é válido, porque é um teste. Porque até que ponto a pessoa tá, isso vai tirar ela do Disposta a eixo? esperar. Uhum. Até que ponto ela pode esperar, ou até que ponto ela pode sair do eixo por uma coisa que saiu do planejado, vamos dizer assim, sabe? E muitas vezes é ver a reação dela em relação a isso. Se ela é flexível ou não, sabe? Isso daí é um dos testes, né? Então, é entender isso. Outra coisa, um dos testes, pedir ela para fazer algo assim, inesperado, sabe? Como que ela vai reagir? Independente do temperamento. Mas se fosse algo assim de projeto, de negócios, não adianta, tem coisas que é em cima da hora mesmo, né? É, E a gente consegue entender se a pessoa consegue lidar com certas situações, né? Porque muitas vezes, falando de negócio agora, se estourar uma bomba, né, e você tiver que resolver o caos, e a pessoa não ter, por exemplo, essa inteligência emocional para conseguir trazer esse resultado ou uma resposta imediata, como é que vai ser quando tiver um problema, né? Nessa parceria, nesse negócio, né? Então, é realmente trazer testes mesmo, sabe? ó, falando sobre isso, tem funcionários que são excelentes, maravilhosos, enquanto tá tudo ok. Sim. Mas tem, igual, né? Em um lugar que eu trabalhei, tinha uma atendente que ela era maravilhosa. Mas no momento que alguém que deu um problema errado, ela travou, não sabia responder, não sabia consertar, veio falar comigo desesperada, tipo, quase que gritando, Valéria, por que isso? Eu falei, calma, respira. Ela, que você que nenhum desespero que eu falei assim, me deixou até acelerada assim, eu falei, tá, calma, calma, vamos lá, vamos resolver. E aí eu fui lá, né, do meu modo, meio
sargentão, né? Mas Uhum. conversei com o cliente, resolvi o problema. Claro que assim, não foi a melhor resolução, mas aqui eu podia naquele momento. E aí, então, o cliente não saiu 100% satisfeito, mas saiu com uma solução e tudo bem. Não teve processos, não teve nada complicado, mas a reação da pessoa me deixou preocupado, porque é exatamente isso. Tipo, tava tudo ok e ela era maravilhosa, mas no momento em que o cliente teve um problema e ela não conseguiu, não podia ajudar, não tinha capacidade para ajudar ele, ela se desesperou que até o cliente ficou desesperado. Porque o que que Uhum. acontece na cabeça de um cliente? Se ela que é a funcionária não sabe resolver, tá tudo perdido, entendeu? E aí, Verdade. tipo, ela foi num desespero, assim, que a pessoa ficou desesperada. E aí, quando eu falei com o cliente, eu falei, olha, não é assim, calma, né? Tem uma solução. Ele, não, porque a fulana, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, é que não faz parte do setor dela fazer esse tipo de resolução. Então, vamos lá, a gente vai sentar, vai conversar e vai resolver. E aí, eu ofereci, né, as possibilidades de resolver, ficou tudo certo, não 100%, mas ficou tudo certo, a pessoa foi embora, e aí foi embora mais tranquilo. E aí eu virei para a pessoa e falei assim, olha, fulana, você não pode agir dessa forma. Não, mas é porque não sei o quê, porque era uma coisa muito grave. Sim, era grave, mas tinha uma solução. E você não pode passar esse nível, né, de desespero para o É, cliente. Para o cliente, a gente precisa manter uma certa pose de que está tudo certo. Se você não sabe resolver, fala, tudo bem, eu entendi o seu ponto, vou passar para o meu superior ou vou passar para a pessoa responsável que ela vai entrar em contato com você e vai resolver a situação. Mas não se exato. desespere e não mostre desespero para a pessoa. E você, que está ouvindo esse podcast, é o tipo de pessoa que se desespera, respira 3 vezes sempre que você achar que você vai se desesperar. E fala, tenta falar com a maior naturalidade no mundo. Vou passar para o meu superior. É só isso que você precisa falar. Exatamente. E eu falo, gente, sobre esses testes, né? Se a pessoa é inteligente emocional ou não, não quer dizer que, por exemplo, essa pessoa que teve aí um momento de desespero, beleza, teve um momento de desespero, mas ela, tipo, reconheceu o erro, conseguiu amadurecer com a situação, conseguiu falar assim, não, então eu preciso buscar, né, ser mais madura em relação a isso da próxima vez, beleza, ou não, né? Então é parar para pensar, não quer dizer que, por exemplo, você está em volta de pessoas, você vê que a pessoa tem atitude que, nossa, ela não é inteligente emocionalmente, mas ela quis aprender, ela quis mudar, ela quis amadurecer, beleza, mantenha essa pessoa no seu vínculo, né? Porque todos nós estamos em evolução e amadurecimento. Agora é diferente se essa pessoa que no desespero teve essa atitude desesperada e ainda assim falou não era assim mesmo e tal e não quis nem aprender e nem amadurecer, beijo, tchau, me liga, até, né? Até uma próxima. Tira ela do seu meio, porque vai ter problema. Eu acho que eu tenho zero inteligência emocional se tem rato na situação. Porque agora que eu falei do desespero dela, eu lembrei que em um restaurante que eu trabalhei apareceu um rato e eu fiz um escândalo tão grande que eu perdi total o controle, gente, de verdade. E eu Você tenho que era pavor. funcionária. Eu era funcionária. E, tipo, eu tive que ir embora, porque eu não tinha condições mais de trabalhar. E o Sim. meu chefe falou pra mim: você é sempre centrada, brigando comigo, você é sempre É. centrada. Por causa de um ratinho desse tamanho, você perdeu o controle. Onde já se viu? E eu falei pra ele: não tenho, zero controle. É melhor você mandar detetizar, porque enquanto tiver rato, eu não venho trabalhar. E, tipo, zero controle mesmo. Eu acho que Mas isso daí já é um bloqueio, um traumazinho, de alguma coisa, né? Mas vamos ver. Gente, mas vamos ponderar, né? Rato, tudo bem, não tem problema, entendeu? Aí são questões mais íntimas, né? Gente, mas é isso, o podcast de hoje. Eu espero que depois de tudo isso que a gente falou, você entenda e busque ser inteligente emocionalmente. Não é arrogante falar que eu estou estudando, estou ouvindo podcast de inteligência emocional, porque isso vai te trazer uma vida muito melhor, muito mais leve e muito mais direcionada ao seu sucesso, acredite. Com certeza. E você vai direcionar pessoas também à sua volta e principalmente o resto da sua família, né? Principalmente se você é mãe. E isso vai te ajudar demais e vai ajudar futuras gerações. Com certeza. E deixa o seu comentário no final desse podcast. Segue a gente nas redes sociais. O meu é @eu sou Mari Moria. E o seu, Valéria, qual que é?
Proativa underline projetos digitais. É só seguir lá, tem muito conteúdo legal, bastante coisa para você aprender lá também. Com certeza, e manda lá um direct pra gente. Estou acompanhando os podcasts, ação delas, está muito legal. Quero dar sugestão de assuntos. Conversa com a gente lá, interage com a gente, fala, vocês são muito legais, vocês não são legais. Enfim, põe lá o que vocês quiserem comentar. Deixa pra gente, né, o que sobre, se você escutou isso aqui, deixa pra gente, ou aqui nos comentários, ou manda lá no direct, se você não quiser expor, né, se expor muito, como que tá sendo pra você, qual área você acredita que você tem inteligência emocional, ou se você não tem nenhuma inteligência emocional, que eu acho muito difícil, né, acho que todo mundo tem um pouquinho, sim, mas em qual área você acha que você precisa melhorar mais? Procura a roda da vida, né? Que eu também não tinha parado para pensar, mas procura a roda da vida e tenta fazer exercício, e avalia as suas atitudes e como que você está reagindo às coisas, ou se você já, em vez de ter uma reatividade, se você está sendo mais controlada, mais contida, tá parando para pensar, para analisar. E conta pra gente como que tá sendo.